Boa noite, irmãos. É uma alegria imensa estar aqui na presença de vocês mais uma vez, para aprendermos mais da palavra de Deus, para estarmos em comunhão também. Sejam muito bem-vindos e que possamos estar juntos em espírito para louvarmos ao nosso Deus. Vamos começar esse culto orando ao nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças para orarmos, para falarmos com nosso Deus. Pai querido, Pai santo, Paizinho, obrigada porque estamos aqui mais uma vez, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, para engrandecermos o Teu amor grande para conosco. Nos abençoe durante esse período que estaremos juntos, Pai, para louvarmos o Teu nome. Nos abençoe e continue nos abençoando como o Senhor tem feito sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar um hino do cantor cristão 306, O Caminho da Cruz. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu, excelência de Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Vamos abrir agora nossas Bíblias em João 12, versículo 44 ao versículo 50. João 12, 44 a 50. Nos diz assim a palavra de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia.
porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Amém e amém. Esse é um momento em que vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez para elevarmos os nossos pensamentos, o nosso coração ao nosso Deus. São muitos pedidos, eu vou mencionar cada um deles e vocês aí de casa vão fazer uma oração diante desses pedidos. Vamos primeiramente entregar-nos ao nosso Deus. Vamos confessar a Ele os nossos pecados, porque a palavra do Senhor diz que, se nos arrependermos, Ele nos perdoa os nossos pecados. Então, vamos tirar esse momento para confessar a Deus os nossos pecados. Vamos orar agora por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão precisando de oração para a saúde, que estão passando por alguma tribulação, seja Covid ou qualquer outra doença, que o Senhor possa levar cura, possa sarar todas essas pessoas. Vamos orar pelo fim dessa pandemia, para que ela chegue ao seu fim, para que possamos retornar as nossas vidas ao que era antes. Vamos orar pela Igreja Batista de Bela Vista, por cada ministério, por cada irmão que compõe essa igreja, pela sucessão pastoral, que o nosso Deus possa sempre nos guiar, possa nos conduzir sempre. Santo, justo, maravilhoso és tu, ó Pai. Colocamos em tuas mãos, ó Pai, todos esses pedidos, que o Senhor possa sempre estar conosco, porque não temos dúvida de que o Senhor está. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos agora pegar o nosso celular e mandar aquela mensagem para o irmão, nos grupos também da igreja, aqui no chat do YouTube, fazer aquele momento de comunhão, né, que a gente sempre gosta de fazer. Aproveitando também, enquanto a gente está aí se cumprimentando, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir
esse vídeo. Também deixe um comentário aqui depois, o vídeo fica postado no YouTube, então deixe um comentário, compartilhe também para familiares, amigos, vizinhos, para todo mundo, para que todo mundo possa ter acesso, né, à palavra de Deus. Vamos agora cantar Cristo em minha vida. Enquanto isso, fazemos a entrega do nosso dízimo e ofertas, que agora está sendo feito pelas contas bancárias da igreja, que estarão aparecendo aí na tela. Então, enquanto vocês fazem aí a entrega do dízimo e oferta, cantaremos um hino do HCC. Ó Pai, tudo que somos, entregamos a Ti, ó Pai, nosso coração. E receba, ó Pai, tudo que somos, receba, ó Pai, os nossos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Neste momento, passarei a palavra para a irmã Cláudia, que muito tem nos abençoado com o estudo bíblico. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho de João. Nós estamos fazendo esse estudo baseando no livro de John Stott, Homens com uma Mensagem. Nosso primeiro estudo nós vimos João o Homem. Falamos um pouquinho sobre as características pessoais de João. Falamos sobre a autoria do Evangelho, sobre as especulações, discussões que giram em torno da autoria deste Evangelho. Falamos sobre a linguagem utilizada por João. Falamos sobre a estrutura do Evangelho, sinais para a inclusão. Falamos no nosso segundo estudo sobre João, a testemunha. Ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele tinha um profundo conhecimento de geografia da Palestina, de Jerusalém, conhecia os costumes e os assuntos gerais de Israel, como também conhecia intimamente Jesus. Pertencia ao círculo mais próximo com Pedro e Tiago, participando assim de eventos cruciais como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, o jardim de Getsêmani. Ele fora profundamente mudado por Cristo. De filho do trovão, passou a ser apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava. No nosso terceiro estudo, irmãos, nós vimos a mensagem do Evangelho,
a primeira parte desta mensagem. Falamos um pouquinho sobre os fundamentos da fé, apresentamos a fé como o caminho para a vida. Nós falamos também sobre o que repousa a fé. A fé é uma resposta à iniciativa de Deus por sua palavra, testemunho dado por Cristo. João apresenta em seu evangelho testemunhos humanos. No versículo do capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória. Então indica testemunho humano. Ele fala do testemunho da mulher samaritana ou dos samaritanos. Ele fala do testemunho de André, de Filipe, do próprio Pedro, de João. Ele fala de testemunhos humanos a respeito de Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala também do testemunho divino, que está lá em João, no capítulo 8, versículo 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Palavras de Jesus. Hoje, irmãos, nós daremos continuidade falando sobre a mensagem do Evangelho, segunda parte. Hoje falaremos um pouquinho de como Deus dá testemunho de seu Filho, como o Pai profere seu testemunho por meio dos lábios de Jesus, como profere seu testemunho por meio das obras de Jesus, ou como profere o seu testemunho nas Escrituras a partir do Antigo Testamento. Então, nós começaremos agora o nosso quarto estudo a respeito do Evangelho de João. Como Deus dá testemunho de seu Filho. Nós podemos ver no capítulo 8 e o versículo 19. Então, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 19, nós leremos este versículo. João, capítulo 8, versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Como Deus dá testemunho de seu Filho. O testemunho divino, irmãos, é triplo. Nós vimos no nosso terceiro estudo, nosso estudo passado, sobre o testemunho divino. E aqui nós vamos dividi-lo em 3. O testemunho divino é triplo. Primeiramente, o Pai profere seu testemunho por meio dos lábios de Jesus. Repetidas vezes, Jesus nega que exponha suas palavras por sua própria autoridade. Sua autoridade é derivada do Pai, que é seu autor. Não é ele próprio, Jesus, a palavra do Deus encarnado? Nós vamos ver isso no capítulo 1, então gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de João, no capítulo 1. São versículos, irmãos, que já lemos, mas leremos novamente. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 14. No versículo 1 está assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando diz, não é ele, Jesus, não é ele próprio, a palavra do Deus encarnado? Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, suas palavras são as palavras de Deus, pois ele é o Verbo encarnado, o Logos de Deus. Nós vamos abrir ainda, irmãos, em João, no capítulo 3, versículo 34. João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Se nós continuarmos o versículo 35, nós encontraremos: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Então, aqui o Pai profere seu testemunho por meio dos lábios de Jesus. Nós vamos encontrar, irmãos, no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 16, o seguinte versículo: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. No capítulo 8, versículo 28, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ainda no capítulo 12, versículos 49 e 50, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. E ainda, irmãos, no capítulo 17, versículos 8 e 14. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a eles, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a eles, e eles as receberam. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Então, palavras aí de Jesus a respeito do que o Pai profere por seus lábios. Jesus, irmãos, espera que todos os que o ouvem, creiam em suas palavras, porque elas são as palavras de Deus. Ao fazer esta solene afirmação, ele está deliberadamente aludindo à famosa promessa dada a Moisés em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 18. Vou ler para os irmãos. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essas são palavras que compõem o versículo de Deuteronômio no capítulo 18, promessa dada a Moisés. João naturalmente acredita que Jesus fale as palavras de Deus, não apenas porque ele é um profeta como Moisés, que as pessoas estavam esperando. Os irmãos lembram que o povo estava aguardando um profeta, alguém que pudesse fazer diferença naquele tempo. Nós vamos verificar isso no capítulo 1, versículo 21.
Se os irmãos quiserem abrir, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Então o povo aguardava, irmãos, um profeta. Um profeta. E João acredita que Jesus fale as palavras de Deus não porque apenas ele seja um profeta. Ele é mais que um profeta. Ele é a própria palavra de Deus em pessoa. Mas como tal, ele cumpre a profecia de Deuteronômio 18 e seus leitores precisam ser postos em seus lugares. Eles o escutarão? É uma pergunta. Eles o escutarão? Em relação a isto, é digna de ser considerada a admirável nova designação de Deus no Evangelho de João, como aquele que me enviou. É assim que Deus é chamado, aquele que me enviou. Estas paráfrases dos nomes Pai e Filho quase sempre ocorrem em contextos em que a autoridade do Filho é desafiada ou a do Pai é reivindicada. Aquele que envia sustenta a autoridade de quem ele enviou. Então, aquele que envia sustenta a autoridade de quem ele enviou. O enviado de Deus fala as palavras dele. Nós vamos achar isso no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 34. Aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. 8:26. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou: não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Está no capítulo 7, versículos 28 e 29. A validade, irmãos, do testemunho de Jesus é devido à sua vinda do céu. Nós vamos encontrar isso no capítulo 3, versículos 11 a 13. Então, gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, no capítulo 3, de 11 a 13. Palavras de Jesus, irmãos. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creiais se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, a validade do testemunho de Jesus é devido à sua vinda do céu. Então, nós vimos aqui primeiramente que o Pai dá testemunho por meio dos lábios de seu Filho Jesus. Mas ele também, irmãos, apresenta o seu testemunho por meio das obras de Jesus. As obras de Jesus, assim como as suas palavras, foram-lhe dadas por Deus, de modo que são realmente obras de Deus. Um dramático testemunho para a condição única de Jesus como Filho.
Do mesmo modo que ele pode dizer: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. No capítulo 7, versículo 16. Assim também ele pode falar das obras que o Pai me confiou para que as realizasse. Lá no capítulo 5, versículo 36. Então, nós vamos, irmãos, fazer uma comparação. As obras que o Pai me confiou para que as realizasse. Abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós leremos, irmãos, gostaria que os irmãos observassem do versículo 19 ao versículo 30. Então, o Evangelho de João, no capítulo 5, 19 a 30. É uma leitura extensa, mas eu gostaria que os irmãos observassem. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso, irmãos, são palavras apocalípticas faladas por Jesus. Se os irmãos então agora abrirem no capítulo 10, dos versículos 31 a 39, nós estamos fazendo aqui uma comparação de dois textos. As obras que o Pai confiou a Jesus para que ele as realizasse. Nós já lemos no capítulo 5, de 19 a 30. Agora nós leremos no capítulo 10, de 31 a 39. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus
foi dirigida e a Escritura não pôde ser anulada. Àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ainda tem o versículo 39, que eu esqueci aqui de ler, mas em tempo. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Então aqui nós vemos dois paralelos de Jesus falando sobre as obras que o Pai o incumbiu de fazer. Então Deus dá testemunho nas obras de Jesus. Assim o Filho age, irmãos, da parte do Pai. Está em 10:32. Ele age da parte do Pai. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. E aí ele faz a pergunta: por qual delas me apedrejais? E o Pai age no Filho em 10:38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Nós vamos ainda verificar no capítulo 14, versículo 10. No capítulo 14 e versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui a comprovação de que Deus apresenta seu testemunho por meio das obras de Jesus. As obras são do Pai, embora realizadas por meio do Filho. Meus amados irmãos, este duplo testemunho de palavras e obras deveria ter sido adequado para suscitar a fé. Nós vamos ver no capítulo 14 e o versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui está dito que estas palavras e obras deveriam ter sido adequadas para pelo menos suscitar a fé. E na realidade, muitas pessoas simples veem as obras. Então nós vamos ver, voltando aqui no capítulo 6, e o versículo 14, capítulo 6, e o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, muitas pessoas simples veem as obras, ouvem as palavras. No capítulo 7, podemos constatar isso, no capítulo 7, versículos 40 e 41. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Nós já lemos esse versículo. E muitas pessoas simples veem as obras, ouvem as palavras e creem. Nós vamos ver no capítulo 11 e o versículo 45.
Então, no capítulo 11, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitas pessoas simples veem as obras, muitas pessoas simples ouvem as palavras e muitas pessoas simples creem. Mas como realmente suas obras transmitem uma mensagem sobre ele? Outra pergunta. A palavra característica de João para o milagre de Jesus é sinais. No nosso primeiro estudo eu falei que são apresentados sinais para a inclusão no Evangelho de João. E esta palavra característica que João usa em seu Evangelho para os milagres de Jesus é sinais, porque eles contêm a mensagem que a fé pode discernir. Nicodemos, irmãos, está muito certo ao declarar que Jesus pode realizar tais sinais somente porque Deus está com ele. És mestre vindo da parte de Deus. Nós vamos achar isso no capítulo 3 e versículo 2. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, no capítulo 3 e versículo 2, os irmãos vão ver. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos fala assim a Jesus. Mas indicam eles, esses sinais, indicam alguma coisa mais sobre Jesus, além desta mera percepção? Mais uma pergunta. Nicodemos, irmãos, fica confuso ou está confuso. Alguns da multidão em Jerusalém pensam que os sinais provam que Jesus é o Cristo. Nós vemos isso no capítulo 7, versículo 31. Nós vamos retornar lá ao versículo 31 do capítulo 7. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Então, esses sinais, eles provam que Jesus é o Cristo, segundo alguns da multidão. Outros, porém, irmãos, discordam. Os irmãos de Jesus, por exemplo, veem os sinais e não lhes atribuem menor valor. Nós vamos ver isso no capítulo 7. Então, os irmãos já estão com as suas Bíblias abertas no capítulo 7. Nós vamos ver o versículo 3 ao versículo 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os sinais para alguns serviam de prova, para outros não tinham o menor valor. Mesmo quando, irmãos, as pessoas creem por causa dos sinais, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses nossos dias, Jesus é, apesar disto, muito cauteloso e respeitoso da qualidade de sua fé.
Vamos verificar isso no capítulo 2, versículos 23 a 25. Capítulo 2, versículos 23 a 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, mostrando que Jesus conhece a qualidade da nossa fé, nos conhece intimamente. O fato é, irmãos, que os sinais podem somente falar se forem interpretados, e é o que João se propõe a fazer. Assim, por exemplo, a cura de um homem aleijado em 5, de 1 a 9. Então, se os irmãos quiserem abrir no Evangelho de João, no capítulo 5, de 1 a 9. Capítulo 5, de 1 a 9. Jesus está em Jerusalém e cura um enfermo no tanque de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nós até falamos sobre isso porque demonstra o conhecimento de João. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Palavras de Jesus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Assim, irmãos, a cura deste homem aleijado, ali no tanque de Betesda, não mostra somente o extraordinário poder e misericórdia de Jesus, antes mostra a sua autoridade para dizer ao povo de Deus o que ele pode fazer no sábado. Interessante. E posteriormente revela seu relacionamento peculiar com o Pai, porque ele exibe as obras do próprio Deus por meio de sua ação. Isso vai se decorrer após esta cura, quando há questionamento sobre curar ou não no sábado. A partir do 9 até o versículo 20 do capítulo 5, os irmãos depois poderão ler. De modo semelhante à alimentação de 5.000 pessoas. Nós vamos ver isso no capítulo 6, de 1 a 14. Não vou ler estes versículos, os irmãos sabem da multiplicação dos pães. É depois interpretada pelo demorado diálogo que se segue, o qual Jesus se proclama o pão da vida. O milagre da multiplicação dos pães acontece no capítulo 6, de 1 a 14, e do capítulo 6, de 25 a 59, Jesus se declara o pão da vida. A escolha de João dos sinais para incluir, então são sinais para a inclusão, em seu evangelho, o capítulo 20, os versículos 30 e 31. Vou ler novamente, mas foram os versículos que
lemos no nosso primeiro estudo. Então, o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, quando ele fala que Jesus operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa declaração é feita claramente por causa da crescente mensagem que ele quer tirar de cada um. Mas como pode João convencer seus leitores de que tinha interpretado corretamente os sinais de Jesus? Com o passar do tempo, irmãos, certamente tal convicção seria a obra do Espírito Santo. Se os irmãos abrirem, voltarem um pouquinho no texto do capítulo 16 do Evangelho de João, de 8 a 11, os irmãos vão perceber. Palavras de Jesus, irmãos: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Porém, um fator importante aqui, especialmente para os leitores judeus, era o Antigo Testamento. Então, irmãos, o Pai escreve aqui o seu testemunho nas Escrituras do Antigo Testamento. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. No capítulo 5, 39 a 40. Se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras, ou nas minhas palavras? Também no capítulo 5, versículos 46 e 47. Surpreendentemente, queridos irmãos, e finalmente, o testemunho do Pai sobre o seu Filho está escrito nas Escrituras. Como asseveram estes dois dramáticos pronunciamentos. No desenvolvimento destas declarações contidas aqui no capítulo 5, João recorre ao Antigo Testamento através do seu Evangelho, tanto por citação direta, nós vamos encontrar citações diretas de João a respeito do Antigo Testamento. Se os irmãos abrirem no capítulo 2, no versículo 17, os irmãos vão ver uma citação. Capítulo 2, versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. No capítulo 12, versículos 37 a 41. Hoje eu estou lendo para os irmãos alguns textos mais extensos, mas é necessário. Capítulo 12, versículos 37 a 41. Isso são citações diretas feitas por João. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Já não lemos esse texto lá em Isaías? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração,
a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, citações que João faz do Antigo Testamento. Se os irmãos abrirem também lá no capítulo 19, versículos 36 e 37, os irmãos também vão encontrar mais citação. E frequentemente por alusão aos textos ou temas do Antigo Testamento. A afirmação de 5:46, de que Moisés escreveu a respeito de Jesus, leva-nos ao capítulo 6, no qual o papel de Moisés como Salvador de Israel, aquele que o tirou do Egito, é comparado ao que Jesus agora oferece. Uma multidão está a caminho de Jerusalém para a Páscoa. 6, versículo 4. A festa em que o êxodo do Egito é comemorado. Jesus os alimenta miraculosamente. A multiplicação dos pães, tal como Moisés fez naquela época. Alguém na multidão percebe a semelhança e declara que Jesus pode ser o profeta como Moisés. Nós vemos isso em 6, versículo 14. Então Jesus dirige-se a eles, em 6, 25 a 59, e lhes diz que Moisés não alimentou Israel, foi Deus quem o fez. Se os irmãos abrirem em 6, 32, os irmãos vão constatar isso. Então, no capítulo 6, depois os irmãos podem ler este capítulo todo. É um capítulo que tem 71 versículos. Nós não podemos fazer essa leitura tão extensa aqui neste tempo, mas os irmãos poderão fazê-lo depois. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão dos céus. O maná era alimento puramente físico, irmãos, e em nada contribuiu para salvar Israel do terrível inimigo, o pecado e a morte. Está em 6:49. Moisés, o supremo receptor e comunicador da lei, não podia satisfazer as necessidades mais profundas do gênero humano. Agora Deus provê o alimento que dá vida eterna e finalmente satisfaz aquelas necessidades, o próprio Jesus, em 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Deus satisfaz aquelas necessidades do ser humano com o próprio Cristo, o pão que desceu do céu. O próprio Antigo Testamento, irmãos, reconhece a necessidade de mais do que Moisés deu. Porque os profetas olham à frente para um tempo em que serão todos ensinados por Deus. Está em 6:45, citando Isaías 54, versículo 13. Aquele tempo chegou agora. O desafio de João aos seus leitores é o mesmo de Jesus aos fariseus no capítulo 7, versículo 24, em que o significado da circuncisão está em discussão. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Se eles, irmãos, realiarem sua compreensão das Escrituras, verão como Jesus as cumpre.
tudo mostrando o caminho para a vida, a fé em Cristo Jesus. O alimento que promove a vida eterna é o próprio Cristo. Irmãos, que nós tenhamos isso em nossa mente. Às vezes nós ficamos tão preocupados conosco mesmo, nós não paramos para observar à nossa volta. Quantos necessitados existem do amor e da misericórdia do nosso Senhor? Nós precisamos de olhar para isso, irmãos. Nós precisamos representar o nosso Cristo neste tempo. Nós precisamos dar testemunho do nosso Senhor neste tempo. Nós vimos aqui uma palavra tão forte, tão expressiva, que Cristo é o pão que desceu do céu, que dá alimento eterno à nossa alma, que nos satisfaz eternamente. Então nós não devemos ficar satisfeitos de estarmos seguros em Cristo, mas nós temos que trazer outros ao aprisco do Senhor, para que outros também conheçam este amor eterno, para que outros possam ver Cristo em nós, para que possam reconhecê-lo em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, irmãos, no propósito de servi-lo, de testemunhar do seu amor, de ser bênção nas mãos de Deus. Que Ele se compadeça de nós. Irmãos, nós somos muito falhos, muito falhos. Às vezes nós deixamos muito a desejar e precisamos de fato rever os nossos conceitos, os nossos valores, aplicar nossa vida mais a testemunhar da palavra de Deus, a conhecer mais o Senhor, o Deus da palavra, para que possamos agir então em favor das almas perdidas, levando o Evangelho que salva, que alimenta, que é perfeito e bom. Nós vamos orar. Senhor Deus gracioso Pai, muito obrigada, ó Deus, pelo teu cuidado, teu amor. Muito obrigada, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, eu sei que não mereço, mas não foi pelo meu merecimento, ó Deus, foi pelo teu amor tão grandioso. Te peço, ó Deus, que o Senhor me dê condição de ser testemunha tua, ó Deus, de levar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Ó Pai, ajuda-me a ser instrumento nas tuas mãos. Da mesma maneira te peço por cada um dos teus pequeninos espalhados sobre a face da terra. Nós somos todos, ó Deus, missionários aonde estamos. Não precisamos ir a uma terra longínqua, ó Pai, para falar do teu amor. Aqui mesmo onde estamos, nós podemos testemunhar de ti. Ajuda-nos neste propósito, ó Pai. Cuida de cada um dos teus filhos. Ampara, ó Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis de tribulação, momentos de angústia, momentos de enfermidade. Cura cada um, ó Deus, se te aprouver curar. E dá direção para que todos, ó Deus, segundo a tua vontade, busquem, ó Deus, a tua presença e façam o teu querer e testemunhem de ti. Mais uma vez eu te agradeço por tudo que és em nós, por tudo que tens feito por nós. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã. É o que te peço, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.